João, capítulo 4, versos 19 a 21. Vou ler aqui, os irmãos acompanhem. 1 João 4, 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nossa devocional de hoje está baseada nesse texto, irmãos. Como a palavra de Deus é clara para nós, né? Às vezes a gente tenta arrumar tanta desculpa, justificativa, porque nós estamos bravos com alguém, ou porque alguém não merece nossa consideração, a nossa ajuda, nosso amor, nosso cuidado. Como que nós tentamos justificar o nosso ódio, nossa vingança? Mas a palavra diz simplesmente para nós que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui não é amar apenas a Deus, é nós amamos. Nós temos amor no nosso coração. Se alguém não entendeu, o texto continua dizendo que se alguém diz que ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Nós não podemos amar a Deus se nós não aprendemos dia a dia também a exercitar o amor aos nossos irmãos. Da mesma forma que a palavra diz que aquele que não tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem é o que me ama. Ou seja, aquele que não tem, como pode dizer que ama a Deus, se não busca os mandamentos, se não busca guardar os mandamentos de Deus? Você não ama seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se alguém ainda não entendeu, o verso 21 diz que é uma ordem. Este é o mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aí não é questão de querer, de estou sentindo, mas é uma ordem de Deus. Nós devemos amar os nossos irmãos. Então, o nosso tema aqui é muito importante, né? Fala, transpire a graça que nós recebemos de Deus. Devemos transpirar, devemos fazer essa graça chegar às pessoas que estão próximas de nós. Elas devem sentir esta graça. E o argumento bíblico é realmente muito claro. É o amor de Deus por nós. Ele é o exemplo, tanto do que Ele fez por nós, de como Ele fez por nós. A Bíblia deixa claro que Deus não nos amou porque nós somos melhores, porque nós somos importantes. Nos amou mesmo ainda pecadores. O amor de Deus, Ele é um amor de alguém perfeito pelo imperfeito. E repare, até se nós fôssemos perfeitos, nós não teríamos desculpas para não amar, porque o outro é imperfeito. Mas quem pode levantar a mão e dizer, não, eu sou perfeito? Deus, sendo perfeito, amou o imperfeito. E nós, todas as vezes que olhamos para a graça de Deus, nós olhamos para o nosso pecado. Você só entende a graça baseado em ser pecador. Se nós não temos pecado, nós não precisamos de graça, nós não precisamos de perdão. Então, à medida em que nós falamos, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, nós estamos reconhecendo que nós precisamos do amor de Deus. O argumento é muito claro, irmãos. É muito fácil amar aquela pessoa que só nos trata bem. É muito fácil amar aquela pessoa que aparentemente só
tem virtudes, aquela pessoa que aparentemente é muito boa. Às vezes a gente vê, né, falando de algumas pessoas, e aí só ressaltam as qualidades daquela pessoa. A gente se sente até mal, né? Fala, poxa, eu queria ser pelo menos parecido com aquela pessoa. Parecido desse lado, né, irmãos? Porque todos nós temos as nossas qualidades e a gente pode ser visto e alguém olhar para nós, olha que pessoa maravilhosa. Mas quando essa pessoa contemplar o nosso pecado, será que ela ainda vai nos amar? Se ela pudesse ver mais da gente, né? Olha como aquela pessoa aparentemente é santa, né? Você vê a pessoa está dormindo ali, não é como ele é santo quando está dormindo, né? Deixa eu acordar. Então, irmãos, nós sabemos disso. Eu não estou dizendo nenhuma inverdade e nem algo que nenhum de nós saiba. Não podemos nos iludir com a bondade do homem, porque às vezes nós vamos nos decepcionar. Em um momento a gente vai ver o pecado desse homem, ou mesmo não vendo, irmãos. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Então aqui eu separei algumas frases desse escritor que eu sempre cito, né, Paul David Tripp. E ele fala, a vida alegre da graça para com os outros cresce melhor no solo da gratidão. Eu vou ler novamente. A vida alegre da graça para com os outros cresce no solo da gratidão. E repare, irmãos, quantas vezes nós somos amargos para com os outros, maldosos para com os outros, é porque nós não estamos bem conosco mesmo. Isso não é psicologia, não. A psicologia que toma algumas partes da Bíblia, né, e fala que é dela. Mas é exatamente isso. Porque a gente não está bem com Deus, então a gente vai brigar com todo mundo. E às vezes não pode brigar no trabalho, desconta em casa, né, nos familiares. E às vezes a gente está ruim com Deus e a gente não tem amor, a gente não trata desse amor. Agora, quando a gente reconhece o perdão, quando a gente reconhece a graça, a gente é tomada por gratidão. E alguém muito grato a Deus vai sair dando, vamos dizer o termo popular, né, patada para todo lado? Não sai, ele está muito feliz. Pensa em alguém que acabou de ganhar lá, vamos sei lá, Mega Sena, que lá tem 40 milhões na conta. Aí vem alguém e fala, você é feio. Ele vai rir na cara do outro. Ele vai ficar bravo porque o outro falou que ele é feio. Ele está muito feliz. E quando a gente está tão feliz pela graça, que é muito melhor que qualquer loteria desse mundo, a gente não é facilmente ofendido, a gente não fica facilmente decepcionado, e a gente não quer simplesmente revidar, bater nas pessoas. A gente quer buscar desse amor. O pastor aqui continua dizendo, quando eu realmente refletir sobre quem eu sou, quando eu tiver tempo para analisar a graça que eu não poderia ter ganhado, alcançado ou merecido, mas que tem sido derramada sobre mim, e quando eu lembrar que essa graça veio à custa da vida de outro, então estarei alegremente motivado para dar graça aos outros. Graça aos outros. A motivação vem desse reconhecimento de tudo que Deus fez. Por que Deus fez? Né? Foi por amor, mas por mais nada. Foi por amor. Como Ele fez isso entregando o seu Filho para morrer por nós? Quando a gente vai meditando nessas coisas, nós realmente somos tomados pela graça de Deus. E aí fica mais fácil entender a Bíblia quando nos manda amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Fica mais fácil entender que a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Entender a oração de Jesus que diz, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Alguém que tem ódio no coração pode fazer essa oração? Perdoai as minhas dívidas como eu perdoo aquele que me tem ofendido? Agora, quando nós
vivenciamos o amor e a graça de Deus, como diz o tema, transpiramos a graça, transpirar a graça, nós sim podemos entender que o nosso amor ao nosso próximo, às vezes não é como a nós mesmos, às vezes é maior do que a nós mesmos. Quantas mães, quantos pais deixam de fazer algumas coisas para si mesmos, para fazer pelos seus filhos? Quantas pessoas ajudam desconhecidos, porque transborda a graça, transborda o amor. E a primeira coisa que Deus tira do nosso coração é egoísmo, o pensar em somente nós mesmos. E nós assim transportamos e transbordamos essa graça de Deus. Eu vou terminar com o início do texto, que diz aqui, é uma pergunta. Se você olha para o espelho da palavra de Deus e se vê necessitado da graça, por que você iria ser impaciente com os outros que compartilham dessa mesma necessidade? Quando nós olhamos no espelho, o que nós vemos? Alguém necessitado da graça. Nos acidentes, nas catástrofes, as pessoas se unem. Vamos imaginar lá um prédio que cai e lá algumas pessoas estão soterradas. O que elas vão fazer? Se unir, uma ajudar a outra para tentar sair daquele lugar. Não tem lógica você ficar, não, eu não gosto de você. Como nós necessitamos da mesma graça, nós tanto lutamos e buscamos e agradecemos e pedimos a Deus por nós, mas também nós queremos e oramos pelo nosso próximo, seja ele amigo ou inimigo, para que ele também alcance essa mesma graça. Porque o nosso desejo é que os pecadores se arrependam, é que as pessoas se voltem a Deus, é que nós todos estejamos unidos, e quanto mais gente unida, melhor. Quem briga entre si vai ficando cada vez menor, né? Um exército brigando entre si, já pensou, daqui a pouco não tem ninguém nesse exército. Mas como um exército nós precisamos nos unir, porque a nossa batalha não é contra o outro, não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra o inimigo, e a nossa batalha é servir a Deus, é buscar o reino de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe e que a graça nos faça graciosos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Pai amado, nós Te louvamos, ó Pai, pelo Teu amor para conosco, pelo Teu cuidado, ó Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, ó Deus, e quando olhamos para nós mesmos, nós só encontramos, ó Pai, alguém carente da Tua graça, da misericórdia, não encontramos grandeza, não encontramos bondade em nosso coração, ó Deus. Mas nós nos alegramos, ó Pai, porque o Senhor nos enche, porque o Senhor nos levanta, porque o Senhor nos fortalece, ó Pai, para fazer a Tua bondade, a Tua vontade. Que o tempo e as forças que temos, ó Deus, que o tempo e as forças que o Senhor nos dá, possam ser usadas para a Tua glória, ó Deus. Ó Pai, nos faça mais amáveis, transbordantes da Tua graça, ó Deus. O Senhor nos ajude a viver em família, ó Deus. Elimine as discussões, ó Pai, da casa, entre casais, entre filhos, entre irmãos, entre parentes, ó Deus. Que tristeza, muitas vezes parentes brigando por heranças, coisas materiais. Ó Pai, que o Senhor tire de nós qualquer intriga com irmãos, sejam de denominações diferentes, sejam da mesma igreja, ó Deus, às vezes de igrejas vizinhas. Nós possamos amar o nosso próximo, que nós possamos andar juntos, ó Pai, e uns com os outros assim fazer a Tua vontade. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a transpirar essa graça, para que as pessoas vendo este amor do Senhor na nossa vida, possam também desejar conhecer ao Senhor, ó Deus. E que assim, ó Pai, nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.